Concentração, esse é o segredo de uma partida longa. Quer saber mais? Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que estamos com a meta de 100 inscritos aqui no canal, então se vocês estiverem gostando desse conteúdo, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena ele enviar para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos buscar aqui mais um adversário, vamos ver contra quem vamos jogar hoje nesse dia que tá quente pra caramba aqui contra o Selamies 1111 da que país é esse? Albânia! Começando aqui com o peão do rei 4, vamos antes de começar dessa vez fazer aí um exercício de mindfulness para ver se a gente consegue se concentrar um pouquinho mais e não fazer os erros, não cometer os erros que a gente já vinha cometendo em outras partidas. Ele começou botando o bispo dele em fianqueto ali em G7 e nós começamos aqui tentando dominar um pouquinho o centro, né? Defesa moderna, variação do Gurgenidze. É isso. Famosíssima variação do Gurgenidze. A gente vai botar aqui para tentar já colocar o rei em segurança. Vamos respirar. Inspira, expira, sente o ar entrando pelas narinas, sente o ar saindo, toma consciência de tudo que está acontecendo aqui para a gente se concentrar nessa partida e tentar ganhar aí esse jogo. Ganhar não, né? Fazer um bom jogo e ver se com isso a gente consegue também uma vitória. Beleza, ele seguiu desenvolvendo ali, vamos seguir desenvolvendo por enquanto as nossas peças. Eu não faço ideia de como se joga direito com a defesa moderna, contra a defesa moderna, e eu acho que a gente já perdeu algumas partidas aí contra esse estilo de jogo aí, de tentar dominar o centro mais à distância, né? Com o bispo mais de longe, inclusive a última vez a gente perdeu a dama por causa disso. Acabamos perdendo a dama por causa dessa... Beleza, ele tirou a possibilidade de eu botar o bispo aqui para cravar esse cavalo dele. Ele vai poder dar os seus pulinhos de cavalo aqui. Aqui a gente está protegendo ainda, aqui a gente está meio fraco realmente. Vamos fazer o seguinte, então, talvez ele queira pular para cá primeiro, ameaçar ali. Vamos botar o nosso rei em segurança, fazer um rock aqui. Também desabilitei o clique aqui. Ah, não desabilitei. Teria que ter desabilitado aqui para não permitir. Para a gente não cometer aquele erro de clicar sem querer na peça e mover ela, que nem aconteceu na última vez também. Muitos erros. Vamos seguir desenvolvendo aqui. Vamos pensar em, talvez aqui, botar o bispo em fianqueto, ou pensar em desenvolver o bispo, talvez atacar a dama dele, apesar de ele simplesmente cobrir, né? Eu venho observando, acho que a gente não é muito bom em posições fechadas, né? Sempre que tem um monte de peça no tabuleiro, a gente acaba aqui não fazendo uma boa partida. Quando tem menos peças, a gente vai melhor. Não sei se isso é geral, todo mundo faz isso, não é só tu, senhor peão, não é só você, senhor peão, hein? É que isso acontece com todo mundo. Vou capturar aqui. Começar o cavalo dele. Ele pode capturar com a dama agora, né? Isso aí. O que a gente poderia fazer agora aqui é o seguinte. Ele está ameaçando esse bispo. Esse peão não tá, porque a gente está protegendo duas vezes. Talvez desenvolver um pouco o cavalo aqui. Um pouquinho mais. Pensando em atacar a dama dele já aqui. Pensar em, de repente, também trazer o bispo para cá. Apesar disso não ajudar muito, porque ele simplesmente capturaria o bispo, né? Então, será que ele tá... Vamos pensar. O que ele pode estar querendo aqui, né? O que o nosso adversário quer? Não é isso que a gente tem que pensar sempre? O que o nosso adversário está querendo? Beleza, botou ali. Eu vou botar o bispo aqui por enquanto, para evitar uma nova entrada da dama por aqui. Ou de alguma peça. A gente segue com duas proteções ali, né? Ele trouxe o bispo... Tá atacando agora 3 vezes aqui. Pode estar pensando em entrar. Aqui é um garfo, mas não é bem um garfo, né? Porque a gente consegue simplesmente proteger. Vamos adicionar mais uma proteção então ao peão. Ele acabou atacando 3 vezes agora o nosso peão. Nosso peão também está defendido 3 vezes. Tentar manter aqui. Beleza, atacou o nosso bispo. Agora, o que eu penso que a gente pode fazer? Talvez atacar a dama dele aqui, né? Vamos atacar primeiro a dama, ele tem como proteger isso. Ou atacar o nosso cavalo, acho que ainda não. Botar nosso cavalo numa posição melhor também.
atacar a dama dele. Se ele capturar aqui no impulso, a gente captura a dama. Mas acho que não. Tá muito quente, galera. Tá muito quente. Tô suando aqui. Tem que começar a usar maquiagem pra tentar evitar esses suores aí. Esses suores. Tá, agora sim ele tá atacando o nosso bispo. Aqui a gente tá tirando uma proteção também, né? Ok, vamos fazer o seguinte, então. Aqui também não é uma boa. Vamos tirar por enquanto só esse... Isso, vamos tirar por enquanto só o bispo desse ataque. Talvez pensar em trazer uma torre já para a mesma coluna da dama, ou até em avançar a dama aqui para adicionar uma proteção a mais nesse bispo de casas escuras. Talvez pensar em um ataque lá naquela ala. Trocar os bispos, algo nesse sentido. Tá, ele que ofereceu umas trocas aqui, né? Captura. Vamos seguir por enquanto, acho que... A gente tem a opção de botar o bispo aqui, oferecer uma troca e a gente avançar com o peão pra cá, né? Mas aí isso aqui a gente acaba perdendo aqui a proteção desse cavalo. Então vou voltar com aqui. Se ele quiser capturar, a gente captura aqui. Ah, não sei se essa é uma boa troca pra gente não, hein? As trocas nunca são iguais. Eu vou abrir aqui, pra abrir a coluna da nossa torre. Capturar com esse. Agora é o seguinte, talvez é pra forçar aqui alguma coisa. Vim com o rei pra cá, já tirou a possibilidade ali. Já tirou essa possibilidade. Vou avançar pra cá então. Por enquanto, botar a torre nessa coluna. Aqui está a dama dele aqui. De repente pensar em trazer a dama pra cá. Agora esse peão dele tá fraco, né? A gente pode capturar. Não tá fraco, tá protegido pela dama aqui. As coisas nunca estão tão fracas quanto a gente imagina. Só... Se a gente capturar agora aqui, ele tem duas defesas, né? A gente captura aqui, ele captura aqui. A gente captura aqui, ele captura aqui. Vamos fazer assim por enquanto. Se capturar, a gente captura com aqui. Não quis capturar ali. Ah, tá. A gente pega faz uma troca aqui, talvez. Vamos trocar, né? Tentar simplificar um pouquinho mais. A gente capturar aqui também. Vamos capturar aqui, ele captura aqui. E a gente pega esse bispo, será agora? Ou a gente avança pra cá? Tá, mas agora sim. Ah, não. Aqui não tem mais ali, né? A gente pode ainda capturar aqui, mas isso aqui já não ajuda a gente. Capturar por enquanto, ele captura aqui. E o que eu vou fazer agora vai ser trazer essa dama pra cá, pra proteger o cavalo e adicionar uma segunda proteção no cavalo e também já um ataque nesse peão que tá um pouco mais enfraquecido. Talvez ele traga uma das torres ou algum outro peão ali. Ok, agora a gente pode trazer pra cá. A gente segue com duas defesas nesse peão aqui, por enquanto. E ele atacou lá. Vamos tirar por enquanto aqui, bloqueando o ataque, então o segundo ataque dele aqui. Protegido pelo nosso cavalo. A gente pode entrar com o cavalo aqui, dando um ataque, atacando a torre dele, né? Mas e depois disso? Nossa, eu queria muito conseguir entrar com o meu cavalo aqui agora. Ataca a torre.
torre dele vem pra cá, a gente pode atacar de volta. Se ele capturar aqui, a gente tem esse garfo, né? Acho que vamos capturar aqui. Se ele capturar aqui, a gente pode... A gente não tem muita proteção ali, mas a gente troca daí, eu acho, né? Vamos capturar aqui. Tentar ficar com um peão a mais, pelo menos. Talvez ele capture de volta, na real. Ok, veio com cheque. Agora a gente captura aqui. Deve capturar com a torre e a gente avança aqui. Beleza, a gente avança pra cá agora. Atacando a torre. E agora a gente captura esse outro peão e começa já com um peão bem avançado lá. Bispo dele de casas escuras, então vamos tentar manter o nosso rei em casas claras também, pra gente tentar não sofrer tanto com isso, né? Aqui tem que mover a torre, né? Vamos ver pra onde ele vai mover a torre. Moveu pra lá. Agora a gente sai com esse peão aqui avançando, um peão a mais. Peão passado ali, bem forte. Espero que esteja bem forte, na verdade. E aqui a casa de promoção é uma casa clara, também não é a mesma casa da cor do bispo, então talvez seja bom isso. Ok. Vou trazer pra cá por enquanto. Vamos trazer pra cá. Está 2 passinhos aqui de promover esse peão também. Ele atacou lá. Atacar o bispo dele. Agora se ele avançar, a gente avança também aqui. Se ele avançar, a gente... A gente pode tocar esse bispo ainda, né? Tá, vamos trocar o bispo. Se vai querer capturar, a gente avança aqui com o nosso peão. Então, uma casa de promover ele. Legal. Agora a gente começa a tirar o nosso rei também agora um pouco aqui pro jogo. Ah, devia ter capturado esse peão fraco dele aqui. Rateamos. Aqui, vamos atacar a torre. Se ele vier pra cá... Ok. Vamos vir pra cá. Capturar lá. Tentar avançar com esse outro peão por enquanto. Vai acabar trocando aqui. A gente tá com esse peão passado também. Vamos ver se ele vai querer proteger ele aqui. A gente também vem pra cá. Pouquinho tempo no relógio aqui pra gente já. A gente pode tentar fazer aqui, avançando pra cá. E pra cá a gente captura, né? Qualquer outra avanço a gente captura aqui também. Acho que até aí tá tranquilo. Vamos seguir avançando pra cá. Agora a gente avança com a torre pra cá e a gente tá ameaçando esse peão. A gente tá ameaçando esse peão por enquanto, né? Se eu voltar com o rei aqui, a gente captura aqui. Beleza, cheque. Agora a gente faz assim, a gente protege esse peão, não vamos deixar o rei dele entrar também. E já estamos de olho nesse outro peão dele aqui. Show de bola. Vamos vir pra cá agora. Não sei se eu tenho que me afastar desse peão ou não. Talvez vir pra cá com o rei. Tentar chegar por aqui, né? Aqui. Agora pensar em fazer aqui. Troca. É meio obrigado a trocar aqui, eu acho, né? Não sei se tem muita alternativa pra ele, a não ser trocar.
A gente deve estar melhor nesse jogo, agora não sei se a gente vai conseguir converter ele. Vamos tentar não errar aqui, né? Aqui tá uma proteçãozinha legal. Se ele vier pra cá, a gente avança também. Vamos ver, vamos ver. Deve ter tido vários erros nesse jogo, mas eu acho que a gente tá um pouquinho melhor aqui mesmo com esses peões dobrados. A gente tá com esse peão passado aqui bem perigoso, já quase promovendo. E agora encostando o rei, a gente também consegue liberar um pouco a torre, né? A torre fica um pouquinho mais livre ali. A gente avança agora aqui. Vou capturar primeiro, eu acho. Beleza, agora a gente vem pra cá. Avança aqui a torre. O rei dele tá cortado. Ok, vamos vir pra cá. Ele não pode capturar. Se ele quiser trocar uma torre, a gente troca. A gente tá mais próximo desse peão, que vai ser o nosso próximo alvo, na verdade. Só que a gente também não pode sair de perto da torre, né? A gente sai de perto da... Quis trocar, beleza. Vou vir pra cá. Agora não sei se tem jeito não. Como faz agora aqui? Empate, será? É como se fosse um peão contra dois, né? Um rei contra dois peões aqui. Cheque, ele vem pra cá. Cheque. Ele vem pra cá, agora a gente move pra cá. Ele é obrigado a vir pra cá, acho que agora dá. Acho que deu, hein? Ele vai ser obrigado a vir correr aqui pra casa de F7. A gente consegue daí avançar com o nosso rei. E não deixar ele chegar mais aqui na casa de promoção. Boa. Beleza, galera. Acabou abandonando. Foi uma partida bem longa aí. Quantos lances foram? Foram 68 lances, conseguimos uma vitória aí, chegando a 1.142 pontos de novo, de rating. E bora pra revisão pra ver como é que foi. Beleza, galera, bora pra revisão aqui. Partida longa, nunca é fácil conseguir uma precisão muito alta e nesse jogo não foi diferente. A gente acabou ficando aí com 74,6% de precisão e o nosso adversário com 66,0% de precisão. Cometemos 2 gafes durante o jogo, 5 chances perdidas e 1 erro. Tivemos 20 dos melhores lances e 2 lances excelentes. O nosso adversário ali não cometeu nenhuma gafe, teve 3 chances perdidas e 6 erros e 12 dos melhores lances aqui durante a partida. Analisando o gráfico aqui, a gente até teve praticamente o domínio dela em quase toda a partida. A gente só cometeu uma gafe aqui que deixou ele com uma posição muito melhor, mas ele acabou não sabendo aproveitar e depois o jogo igualou. A gente depois conseguiu de novo essa vantagem e acabamos tendo uma vitória. E não foi das piores partidas que a gente já jogou, também 74,6% de precisão, numa partida bem longa assim, até que não é tão ruim. E a força estimada aqui para essa partida foi de 1.200 de rating, então um pouquinho acima do nosso rating, com uma abertura aqui bem ruim, de 72,6% de precisão. A gente tinha melhorado nas aberturas, essa aqui acabou que a gente ficou numa abertura bem ruim. Eu acho que isso aqui já aconteceu outras vezes quando eles jogam essas defesas modernas ali. A defesa moderna ali com o bispo em fianqueto. O meio de jogo com 59,1% e o final de jogo com 82,5% de precisão. O final de jogo foi bem bom até. E a abertura aqui com 64,3%. Aliás, nosso adversário aqui jogou com 1.000 de rating, então um pouquinho abaixo do rating dele. A abertura dele foi de 64,3% de precisão, meio de jogo de 57,2% e final de jogo aí de 72,6% de precisão. Nos dois casos, o final de jogo foi a melhor precisão, né, de todas as etapas da partida. Vamos no lance a lance aqui só para ver como é que foi, então rapidinho. A gente começou com o peão do rei E4, ele respondeu ali com o peão em G6, a gente desenvolveu o nosso cavalo para F3 e ele trouxe o bispo dele em fianqueto ali para G7. Essa aqui é a defesa moderna. A gente seguiu desenvolvendo nosso peão central ali em D4 e ele desenvolveu o peão
em C6. A gente trouxe o nosso bispo, então, ali para o jogo, já começamos a desenvolver as peças, o bispo para C4, ele desenvolveu o peão da coluna do rei dele ali para E6, e a gente avançou o nosso peão um pouquinho mais para tentar botar um pouquinho mais de dificuldade nessa coluna do bispo dele de casas escuras. Ele trouxe o peão dele ali para a casa de H6, impossibilitando um avanço aqui do nosso bispo e do nosso cavalo, para talvez tentar atacar a dama dele ou tentar botar eles em outras diagonais. A gente desenvolveu o nosso cavalo para C3, e ele trouxe o cavalo dele também para o jogo ali para E7. E a gente fez o roque aqui. Aqui também o roque não é a melhor jogada. A melhor jogada é seguir com o desenvolvimento do nosso cavalo ali, colocando ele na casa de E4. O roque acaba sendo uma imprecisão aqui, apesar de a gente ainda ter uma pequena vantagem de 1,25 pontos segundo a avaliação dos computadores. A gente seguiu desenvolvendo aqui o nosso peão em B3. Ele desenvolveu o peão da dama dele ali para D6. E a gente capturou, fez essa troca então de peões. Ele capturou o peão dele ali de D6, ele capturou com a dama o nosso peão de volta. E a gente agora sim desenvolveu o nosso cavalo com a ideia de ganhar um tempo sobre a dama nesse desenvolvimento. Segundo os computadores, a melhor jogada aqui por um pouquinho, a diferença é pouca, seria a gente já ter trazido a nossa torre aqui para a coluna E e colocado ela um pouquinho mais para o jogo. Ele tirou a dama então desse ataque, aqui a gente ficou com uma boa vantagem de 3 pontos, aqui foi um erro da parte dele. Isso aqui acaba levando ele a perder um peão, segundo os computadores, mas a gente não encontrou esse lance, a gente acabou desenvolvendo o bispo. E aqui o lance que faria com que ele perdesse o peão seria a gente ter, ao invés de parado o bispo aqui na casa de F4, ido com ele até o final ali na coluna H em H6 e capturado este peão. E seria o seguinte, vamos ver a sequência aqui. Opa, vamos ver a sequência aqui, uma sequência de lances. Aqui, vamos ver qual que é. É um erro, vamos ver qual que é o melhor lance. Seria a gente capturar lá. Ele não capturaria de volta por alguma razão, que eu não sei te dizer qual é. Mas ele não capturaria de volta e a gente seguiria aqui com o jogo ganhando simplesmente um bispo, né? Ele poderia capturar de volta aqui e talvez tivesse uma outra sequência que não deixe de capturar esse bispo. Mas não foi o que a gente fez, então aqui a gente acabou cometendo um erro. A vantagem voltou ali para 1,17, ele seguiu desenvolvendo o cavalo dele e a gente desenvolveu o nosso peão aqui na casa de C3, adicionando mais uma proteção a esse peão em D4 que está atacado agora pelo bispo dele, pelo cavalo e pela dama, e agora protegido pelo nosso cavalo, por esse outro peão e pela dama também. Então 3 proteções contra 3 ataques. Ele seguiu desenvolvendo o peão dele ali em B5, questionando o nosso bispo. A gente, ao invés de simplesmente recuar o bispo nesse momento, avançamos com o cavalo para cima da dama dele, ganhando esse tempo. Ele tirou a dama e aqui a gente recuou o nosso bispo, atacando também o cavalo dele. Ele avançou o peão dele na casa de G5, atacando o nosso bispo. A gente recuou o nosso bispo aqui para a casa de G3, segundo os computadores. Aqui a melhor jogada seria ter recuado ele ali para a casa de D2. Eu tenho bastante dificuldade de encontrar aqui qual que é o lado certo da gente recuar ou até onde a gente tem que ir para recuar, mas eu acho que aqui dá um pouquinho mais de liberdade, né? Depois que a gente avançar, por exemplo, com um peão aqui em algum momento, a gente também consegue botar o bispo de uma forma mais fácil para o jogo. Ele capturou o nosso peão, a gente capturou com o peão da coluna F com a ideia de liberar um pouquinho mais a torre. Os computadores preferem que seja capturado com a coluna H, também é uma dificuldade a gente descobrir qual que é o peão certo. Ele desenvolveu o peão dele ali em F5 e a gente trouxe agora sim a nossa torre para a coluna E, com a ideia de botar ela na mesma coluna da dama. Segundo os computadores, o melhor seria a gente desenvolver a dama para a coluna E e conectar as duas torres ali. Ele tirou a dama então da coluna da torre e a gente desenvolveu o nosso peão ali na casa de A4 com a ideia de tentar fazer algumas aberturas aqui. Em algum momento a gente até tinha calculado, de repente, por causa desse... Opa, vamos voltar ali na revisão. Por causa desse... Onde a gente está aqui? B4, B5, torre, B4 aqui. Opa, vamos lá para o final do jogo. A gente não estava tão longe, né? A gente estava mais ou menos aqui. Aqui a gente seguiu, avançou. Aqui a gente até calculou para avançar esse peão. Caso ele capture, a gente conseguiria, de repente, capturar aqui o cavalo, forçando de repente algumas trocas. Ele capturaria de volta, a gente poderia capturar com a dama, e se ele capturasse com a dama aqui, a gente estaria com o bispo entrando, cravando essa dama aqui, né, no caso, e conseguindo uma captura de dama. Não foi o que aconteceu ali, ele não capturou aquele peão, mas a gente resolveu ele desenvolveu o cavalo dele, a gente capturou esse cavalo, fez as trocas e acabamos trocando alguns peões aqui na ala da dama. Ele capturou o último peão com o bispo e a gente capturou de volta o bispo ali. E acabamos trocando também os bispos de casas claras, com a ideia de tentar simplificar um pouco mais a partida. Que nem eu falei no início, normalmente quando tem muita peça em jogo a gente acaba se complicando bastante, então tentar simplificar um pouquinho mais aqui.
A gente trouxe a dama, adicionando uma proteção a mais no cavalo, mas também atacando esse peão aqui de B5, que agora está fraco. Ele protegeu o peão avançando em A6 e a gente desenvolveu também o nosso peão aqui, atacando esse outro peão enfraquecido também. Ele não fez a troca, ele optou por atacar o nosso cavalo, avançando o peão dele ali em G4. A gente tirou o nosso cavalo aqui, botou ele na mesma diagonal do bispo, por enquanto com 2 proteções também, tanto do peão quanto da torre. Ele trouxe a torre dele então para a mesma coluna da dama, e agora sim ele está ameaçando aqui capturar e fazer algumas trocas, né? A gente capturou esse peão, e aqui foi o nosso erro, aparentemente, porque a gente acaba perdendo realmente um cavalo, né? Ele não soube encontrar, mas eu acho que se ele atacar com o bispo aqui e capturar, a gente não vai capturar com esse peão, porque a gente está abrindo a dama, né? Então ele acaba ganhando um cavalo totalmente de graça. A gente poderia até, talvez, capturar aqui, mas acabaria ficar meio questionável ali. Ele acabou capturando primeiro com a dama, e daí sim a gente fez as trocas e a gente conseguiu recuperar o cavalo aqui, não perder ele. Avançamos ali, capturamos depois o peão ali da casa de A6 dele com o nosso peão de B5. E aqui a gente tem um peão passado bem forte, aqui ameaçando daqui a pouquinho quase uma promoção. Ele avançou para cima do nosso cavalo com o rei. A gente tirou o nosso cavalo ali e ele avançou de novo para cima do nosso cavalo. Ele quer mesmo capturar o nosso cavalo aqui com esse peão de E6, a gente tirou novamente nosso cavalo, atacando o bispo. Aqui também foi um erro da nossa parte. Ele avançou de novo para cima do nosso cavalo com o rei dele, mas dessa vez a gente trocou, capturou o bispo dele de volta e acabamos trocando. Aqui a gente já tem um ponto de material a mais, na verdade, só. Então a quantidade de peões a gente tem um peão a mais, a gente tem até esses peões dobrados que não estão muito bons aqui. Nossa estrutura de peões não está das melhores, mas a gente tem 2 peões passados aqui, né? Ele tem um aqui por enquanto. A gente tem 2 peões passados que são bem fortes. A gente acabou avançando ele ali, ele protegeu com a torre dele. E aqui a gente começou a trazer a nossa torre para o jogo. Acabamos deixando escapar, a gente até viu no jogo depois que a gente fez esse lance com o rei, que a gente acabou deixando escapar esse peão dele que está solto nesse momento, e que ele acabou protegendo logo na sequência. A gente trouxe com o rei, então começou a jogar um pouquinho mais, trazendo ele para próximo da torre. Ele adicionou mais um ataque a esse peão aqui, então o nosso peão que está na sétima coluna aqui está sendo atacado por 2 torres. E a gente aqui simplesmente avançou com o rei, tentou entrar com o rei aqui para cima dos peões dele e também impossibilitar a entrada do rei dele aqui para cima dos nossos peões. Ele trouxe o rei de qualquer forma, e aqui a gente começou a avançar com o nosso outro peão passado. Segundo os computadores, aqui o melhor... Essa aqui foi a nossa segunda gafe na partida, né? Segundo os computadores, o melhor seria a gente realmente já ter entrado aqui com a torre, dando um cheque, de repente possibilitando já alguns outros tipos de ataque na sequência. A gente acabou avançando com o peão. Ele capturou ali, então o nosso peão, a gente capturou de volta a torre. E aqui a gente seguiu avançando e protegendo um pouquinho mais o nosso peão. Aqui a gente cometeu mais um erro, acabamos trazendo a torre. Segundo os computadores, é melhor a gente já avançar com o peão, então manter avançando esse peão. Ele trouxe o rei dele, então, ali de volta. A gente agora sim avançou esse peão para a casa de B6 e ele estava movendo o rei ali de um lado para o outro. A gente trouxe a nossa torre agora sim atacando esse peão. Caso ele traga o rei dele, né? Caso ele fique com um rei... por exemplo, aqui na casa de F6 a gente pode entrar com um cheque ainda, que a gente não perde esse peão. Caso contrário, a gente acaba perdendo, fazendo algumas trocas ali. Ele fez exatamente isso, botou o rei dele na casa de F6, que possibilitou que a gente conseguisse capturar esse peão. Ele tirou e a gente recuou aqui de volta. A gente poderia até ter dado mais um cheque aqui para cima do rei dele, mas a gente preferiu recuar aqui o peão para a casa de B5 para continuar protegendo o nosso peão passado ali. Ele deu um cheque aqui, a gente acabou capturando mais um peão dele e começamos a trazer o nosso rei, agora sim, para o lado que está a torre dele aqui, para a gente tentar promover esse peão. Ele trouxe o rei dele também aqui, impossibilitando que o nosso rei entrasse um pouco mais para cima da torre dele. Aqui a gente propôs uma troca, ele trouxe a torre dele ali para cima, a gente preferiu capturar, então triplicamos o nosso peão aqui na coluna G, mas não tem problema, a gente está no final do jogo, ele capturou de volta, e aqui a gente trouxe o nosso rei para tentar trazer ele um pouquinho mais próximo do peão e a gente conseguir liberar essa torre aqui também para jogo. Ele avançou com o rei, a gente avançou com o nosso peão, ele avançou com o rei, a gente trouxe o nosso rei aqui pro lado da torre, para a gente conseguir manter ainda o rei protegendo a torre e evitar algumas entradas do rei dele também ali. Ele capturou, a gente capturou, então acabamos trocando ali os peões, as torres, aliás, e a gente foi aqui para cima do peão dele, conseguimos capturar e avançamos aqui com o rei e com os peões, tentando dar um checkmate. Eu até achei que era empatado esse final aqui, mas acabou que a gente, depois desse lance aqui, o rei dele ele pode fugir, e como a gente tem mais um peão, a gente não é obrigado a fazer nenhum movimento com nenhum desses dois aqui, com o rei, por exemplo, o que impossibilitaria ele de avançar. Na verdade, eu acho que aqui
Ele poderia ficar indo e voltando, que se eu não tivesse outro peão aqui, mas aqui acaba impossibilitando esse retorno dele. Ele é obrigado a fugir com o rei, a gente agora sim põe o rei, avança o rei ali na casa de H7. Nosso próximo lance vai ser uma promoção de peão aqui para dama e a gente já tá no final vencedor. A gente ainda tinha 1 minuto e 3 no relógio, dessa vez ficou apertado, mas não foi tão apertado assim no tempo, a gente conseguiu. Então essa vitória foi uma boa vitória, uma partida relativamente longa aí, e a gente conseguiu ser um pouquinho melhor que o nosso rating atual e com uma precisão não tão ruim assim. Ainda não passamos dos 75, 80 ali, que talvez seja uma ideia melhor, né, de precisões, mas pelo menos ficou aí no 74.6. Cometemos 2 gafes na partida e ele poderia ter tirado um proveito ali bem grande e ter tido uma vantagem maior, acabou não sabendo aproveitar isso. Mas conseguimos aí, então mais uma vitória e com isso chegamos a 1142 de rating, retomamos agora sim uma vitória, fazia umas 2, 3 partidas que a gente não ganhava também. Beleza, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera. Nunca falei isso no final do vídeo, mas compartilha com a galera também. Beleza? Por hoje era isso, vejo vocês na próxima.